E aí, galerinha da Fox Vestibular, boa tarde para vocês. Não sei que horas vocês vão acessar, né? Mas estamos aí com mais uma aula de Sociologia, que quem vos fala é o professor Max, né? Voltando aí desse pós-pandemia, dessa crise social que nós estamos vivendo aí, de ficar em casa, né? Nós que não estávamos acostumados a ficar tanto tempo sem nos comunicar, sem as baladas, sem as festas, mas espero que todos vocês estejam bem e estejam de fato cumprindo as verdadeiras prevenções contra o combate do coronavírus, né? Sabemos que é um vírus que não está perto de ir embora, que está cada vez mais próximo de nós, chega algumas vezes destruindo nossa sociedade com as mortes, com as contaminações, mas espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar aí um pouquinho das tecnologias e as mudanças sociais nessa aldeia global, nesse mundo que nós estamos vivendo. Por isso iniciei falando um pouquinho sobre a pandemia, porque foi uma pandemia que atingiu todo mundo, mesmo para quem tinha altos desenvolvimentos tecnológicos, quanto para os países que tinham baixo desenvolvimento tecnológico. Tá? Esses são conceitos simples, então, do que nós estamos vivendo aí dentro desta aldeia global. Mas, de forma simples, o que vem a ser essa tecnologia? Que é um conjunto de conhecimentos, um conjunto de práticas, um conjunto técnico, tá? Lembrem-se, a tecnologia é toda técnica aperfeiçoada, tá? Que podem ser do tipo mecânico ou industrial. Tecnologia normalmente é de forma geral e encontro da ciência com a engenharia. E aí a gente cria algo de novo, algo que vai beneficiar a nossa sociedade. Normalmente beneficia-se o ser humano. Até porque nós não nos preocupamos muito com o nosso planeta, como o próprio texto diz aqui, ó, grande desvantagem que nós temos é a poluição, tá? São formas simples de nós tentarmos crescer, nos desenvolver, nos organizar nesse espaço geográfico que nos foi colocado, mas nós destruímos a natureza. Por isso, uma questão ambiental muito forte nesse século atual que nós temos, tá? E lembramos que a tecnologia pode levar às grandes situações catastróficas, que hoje em dia o nosso mundo caminha para algumas delas, né? Você fala assim, mas cita para mim uma tecnologia catastrófica que foi mostrado lá então, professor. Olha a bomba de Hiroshima e Nagasaki, olha a explosão de Fukushima, olha agora a explosão lá na China, no Japão, daquelas indústrias radioativas há 5 anos atrás. Olha o que a tecnologia causa de desvantagem no Brasil com a poluição dos rios, com a poluição principalmente dos oceanos, com os vazamentos do petróleo, tá? Olha Mariana, olha Brumadinho, tá? Isso tudo é parte da tecnologia de exploração que nós tínhamos lá, que não tomaram cuidado para que se tivesse verdadeiras precauções, tá? Então esses são alguns dos conceitos. Então nós temos aí vários tipos de tecnologia, tá? Quais são elas? As ciências aplicadas, arte das linguagens, tecnologia da informação, tecnologia militar e a tecnologia da defesa. A militar é o que mais nos põe medo na atualidade, por isso nós dizemos que um país soberano hoje é aquele país que consegue se organizar militarmente também, por isso a gente cita muito os Estados Unidos hoje, a gente cita muito alguns grupos terroristas que nós temos aí na atualidade, que colocam medo com essa pressão militar. Reparem que a própria mídia brasileira, quando se fala das favelas, se fala dos roubos, se fala do tráfico, colocam aí o tráfico de armas, né? Ah, mas os bandidos usam as armas mais sofisticadas que as armas dos policiais. São conceitos básicos que nós temos aí, então, de todas essas tecnologias, dentro aí da tecnologia doméstica, residencial, a engenharia, a tecnologia medicinal, que vem nos ajudando muito. Olha como o mundo se uniu para que busque a vacina para o Covid-19, ou para o tão popular corona,
Tá? Olha como o mundo inteiro se uniu dentro dessa bolinha que nós chamamos de planeta, vamos dizer assim, como todos os países se uniram em busca de um único resultado, que desta vez é a população, coisa que nem sempre é. Tá? Pensam somente nas grandes empresas, nos grandes empresários. Dessa vez estão pensando em toda a população. Mas claro, nós somos mão de obra, né? Não precisamos deixar de esquecer isso. Nós temos aí a tecnologia digital, a tecnologia educacional e também nós temos os tipos de tecnologia, tá? Que é a tecnologia clássica e que é a tecnologia avançada. O que nós temos como tecnologia clássica? Agricultura, astronomia, fogo, medicina, engenharia da reprodução, coisas que já fazem muito tempo que estão presentes na sociedade. E vocês conseguem perceber isso sempre, a todo momento. E nós temos também a tecnologia que nós chamamos de avançada. Olha a hidráulica na geração de energia, olha a genética na criação de alguns embriões, de clones que eu digo é o... Fugiu a palavra, sempre, né? A biotecnologia, a metalúrgica, a microtecnologia, a nanotecnologia, as armas nucleares, o próprio raio-x, os clones dos órgãos, tá? Não o clone humano. Só lembrando aí que eu tinha esquecido, passei. Olha o raio-x como que é eficaz no nosso dia. Não somente para a saúde, mas olha nos tráficos que acontecem. Olha que elas passam dentro dos aeroportos, as pessoas conseguem ver o que tem dentro das bolsas, como que isso reduz a entrada de drogas, a entrada de armas, a entrada de objetos que não deveriam estar no nosso meio e fazem parte dele, tá? Tudo isso são formas. A tecnologia da comunicação. Quem hoje carrega uma câmera digital? Vamos lembrar, lá em 1985, Kodak, empresa que mais vendeu papel fotográfico no mundo. Quem imaginou que a Kodak deixaria de existir? Quem? Naquela época, ninguém. E vocês, basicamente, raramente veem falar de Kodak, tá? Quem que imaginou que uma câmera digital iria substituir uma câmera de papel e que um celular iria substituir uma câmera digital? Olhem as tecnologias que nós temos presentes dentro de um único aparelho chamado celular, tá? São coisas simples que nós temos aí dentro dessa gravação digital de vídeo, dentro dessa internet, como nós estamos fazendo agora. Eu não posso ter contato com vocês dentro de uma sala de aula, mas consigo fazer com que a minha aula chegue até vocês aí por meio das mídias sociais, que seja um canal no YouTube, vamos brincar assim, tá? Então são fatores muito simples que nós temos dentro aí desse meio. A tecnologia elétrica, que é fundamental para a nossa sobrevivência, vamos dizer assim, como a gente citou a hidráulica lá atrás, a gente cita aqui a hidroeletricidade ou a própria eletricidade que movimenta tudo na sua casa, movimenta tudo na minha casa, movimenta boa parte do nosso planeta, vamos dizer assim, não total, porque nós temos também outras fontes, mas que é uma energia barata e uma energia rápida de ser produzida. A energia elétrica, né? A distribuição de energia elétrica que acontece pelo mundo inteiro, a gente brinca assim, o Brasil mesmo é um exportador de energia. Por que que ele exporta energia? Mas algumas vezes nós temos racionamento, vamos dizer, porque energia é uma coisa que não se armazena. Produziu, precisa de ser consumida, tá? Isso são formas muito simples de se conseguir uma exportação mesmo que pequena. Como armazenar energia? Pilhas. Imagina elaborar aí uma pilha para armazenar energia para uma casa. O tamanho que deveria ser essa pilha. Tá? Então são formas simples. Energia produzida tem que ser consumida. Controle de energia, tecnologia de informação, né? E a informática, que nesta atualidade pandêmica faz parte do nosso dia a dia, que com essa pandemia tornou-se primordial para todo o planeta, porque nós ficamos em casa, tá? E aí a gente passou a ver mais televisão, passou a ter mais contato com a família, passou a se comunicar mais com o celular e passamos também a trabalhar pelos meios de informação aí, como os computadores, notebooks e celulares. Claro, sabemos também que eles não foram feitos para isso. E
essas tecnologias cada dia nos abandonam e nos deixam na mão. Mas nós vamos tentando ajeitar aí de qualquer forma que seja, da forma mais simples. Então, essas tecnologias causaram o que nós chamamos de mudanças sociais, que nada mais é que nós já vimos lá no primeiro episódio, quando a gente falava de Karl Marx, como falava de Marx, Weber, nós relatamos aí que a transformação da sociedade e do seu modo de organização, a abolição da escravatura, por exemplo, o êxodo rural que nós vivemos e a evolução dos meios de transportes, são alguns exemplos que nós temos aí nas mudanças sociais, tá? Sempre. Isso gerou principalmente a evolução no meio de transporte, gerou uma transformação imensa naquilo que nós conhecíamos como sociedade. Tudo bem assim? É isso que nós precisamos de pensar. Como essa sociedade vai mudar? Como eu imagino o mundo daqui 10 anos? Porque não dá para pensar em 50 mais. Temos que pensar em 10. Porque eu vou acompanhar essa mudança como eu já acompanhei várias mudanças, como vocês vêm acompanhando algumas mudanças. E como vocês são mais jovens do que eu, né? Nem tanto, tá? Sei que alguns estão rindo aí, mas nem tanto jovens assim. Eu só tenho 35 anos e vocês já têm 20, alguns de vocês. Ou 18 ainda, né? Aqueles que têm 18 não podem esquecer que cheiram leite ainda, brincando, tá? Mas temos aí uma grande evolução a ser vivida aí nesses próximos anos, principalmente com essas novas evoluções tecnológicas que vão passar a fazer parte do nosso dia a dia. Max Weber e Karl Marx lembram também dessa modificação do capitalismo que fez com que nossa sociedade se transformasse em classes sociais e criaram então as diferentes pessoas, os ricos, os pobres e os miseráveis, vamos dizer assim popularmente. Classe média alta, classe média e classe média baixa, ou simplesmente pobres. Tá? Veio fazer todo esse conceito, toda essa modificação aí social que nós temos. Mas características importantes que nós temos também nas mudanças sociais é o ritmo de vida da população, que mudou e mudou demais, mudou muito. Olha como o nosso dia hoje muitas vezes é pequeno e nós somos capazes de falar assim: se eu precisava de ser 2 pessoas para conseguir realizar todas as atividades que eu preciso, tá? Por quê? Eu tenho tanta coisa para fazer, eu me ocupei com tantas coisas que eu não consigo quase dar conta de tudo isso. Então eu preciso de acordar mais cedo, dormir mais tarde, quase não descanso. E muitas vezes não temos tempos para o que a gente chama de férias. Por isso nós falamos que essa mudança na aldeia global, ela é muito significativa, tá? Lembrar que o pensamento, a palavra aldeia global, né, ou o termo aldeia global, foi utilizada por Herbert Marshall, tá? Um filósofo canadense, tá? Que começou a pensar aí que a aldeia estaria ligada diretamente ao processo de globalização. E claro, como nós já estudamos, vocês já viram isso, nós fazemos parte nitidamente desse processo de globalização. Tá? Então, a aldeia global é esse processo de técnicas nas áreas da informação e da comunicação, fazendo assim com que o mundo pareça menor, o mundo pareça pequeno. Por isso, vocês conseguem comprar tudo de outros países e fazer com que chegue até vocês. Então, as tecnologias causaram algumas aí dessas mudanças, até porque no passado nós sabíamos que um navio para ir daqui até Portugal gastava-se pelo menos 3 meses. Hoje nós sabemos que isso aí é feito com 24, 30 horas, tá? Depende de onde o navio vai fazer a sua parada, tá? Olhem como isso tornou-se eficaz. Então, atualmente, a tecnologia é apontada como a maior mudança social que nós temos e traduz-se na maneira das pessoas viverem ou sobreviverem, tá? Olhem para vocês verem quando a gente fala de sobrevivência com a tecnologia. Olha o campo. Qual pessoa ara a terra utilizando animais e a sua própria força? Hoje utilizamos tratores. Lembra que Thomas
a teoria malthusiana dizia que os alimentos não iam acompanhar a produção, o crescimento da população, mas acompanhou porque a máquina veio fazer aquilo que o homem fazia no passado. Então, olha a evolução. Olha dentro da sala de aula, olha a quantidade de tecnologia que nós temos, olha a quantidade de tecnologias que vocês têm dentro da própria casa de vocês. Então, esses processos também trouxeram a dependência da sociedade em relação à tecnologia, tá? Possibilitando, então, que todas as pessoas se comuniquem, né? Entre si ou com um maior contingente de pessoas, como Instagram propõe, Facebook propõe ou outras redes sociais propõem. Tudo bem assim? Então, começa a fazer parte da cultura do nosso país, da nossa vivência e do nosso planeta, da nossa aldeia global. Tudo bem assim? Fica assim. Para a próxima aula nós vamos passar aí mais modificações, coisas que as tecnologias influenciaram diretamente a nossa sociedade. Abraço a todos e